duas coisas estouraram ontem, quase no final da tarde, em relação ao Davi. Primeiro, o processo da ex, a Mani Rego, para cima dele, querendo metade de tudo que ele tem. E segunda coisa, o próprio Davi dando notícia da gravidez da namorada dele, que é uma dentista, como vocês estão vendo aí. Assim que ele deu a notícia, começaram os boatos de que eles já tinham terminado o romance. E quando ele deu a notícia da gravidez, ele falou, continuamos juntos. Mas ontem mesmo, mais à noite, ele postou dizendo que ela pediu um tempo, que ela queria ficar sozinha. Então a história é muito complicada, né? E ele não teve tempo nem de digerir de uma forma mais entusiasmada a notícia da gravidez, porque o que ele escreveu, o que ele postou como mensagem, também era assim, olha, vou dar todo o suporte, vou isso, vou aquilo, vou ser pai, calabresinho a caminho, essa coisa toda, mas parecia mesmo que eles não estariam juntos, mas que ele iria assumir o papel dele de pai, isso com toda certeza. E a partir daí, isso virou o olho do furacão, na verdade, viu? Foi uma coisa muito, muito forte mesmo, né, Vlad? Foi. Que prêmio, diretor, que você está falando aí? Olha, então... Prêmio do Big Brother? É o prêmio do Big Brother, né? Porque ele pode, né? Tem recurso. Por enquanto, ela ganhou só a primeira instância, né? A primeira instância. Tem recurso, mas por enquanto a justiça deu vitória para Mani, muito injusta, de que ela poderia ficar com 50% de tudo que é dele. Daqui a pouco a gente detalha mais, vamos ouvir a opinião do Vlad. Sônia, olha, quando saiu essa notícia sobre a questão do prêmio, a Mani já foi para as redes sociais e já usou este momento para se promover, fazendo propaganda de roupas. Exatamente. Então tem uma coisa aí que está meio estranha. Nunca foi estranha para mim não, gente, porque na verdade, aproveitar o momento, nós vamos falar disso, desde que ele foi selecionado para o Big Brother, acho que Mani Rego viu nessa história a solução da vida dela. Se ele ganhar o prêmio, eu ganhei também. Né? E a partir daí, ela começou a se colocar numa posição, eu já falei isso 1000 vezes, ela se sentia a Big Brother, a Big Sister, a vencedora. Né? A vencedora. Ela se sentia mais do que ele, que foi o campeão do próprio jogo. E tipo assim, você deve tudo para mim. Por quê? Porque ela disse que deu incentivo para ele entrar no Big Brother. Faça-me um favor, sabe? Ontem eu estava falando no programa Jornal dos Famosos, lá com o Eliezer, no canal do Léo Dias, e a gente estava falando exatamente isso. Gente, quem ganhou o prêmio dos 3 milhões, quase 4 milhões de reais, ele foi o ganhador de um dos maiores prêmios do BBB até hoje, foi o Davi sozinho. Lá dentro não tinha Mani nenhuma. O que ele enfrentou lá dentro, ele enfrentou absolutamente sozinho. Por quê? Porque ele tinha praticamente uma casa toda contra ele. E ele aguentou, e ele foi resiliente, ele quase quebrou um dia que ele queria apertar o botão e ir embora, porque ele não aguentava mais o preconceito, a perseguição, a humilhação, o tanto que o pessoal desprezava ele. Lembra que ele montava as mesas bonitinhas para todo mundo ir lá? E aí quem foi a bonitinha que foi lá e desmontou toda a mesa que ele tinha feito, bem legal, tirou tudo, botou tudo no armário. Não foi Yasmin, não? Eu acho que foi talvez uma a Fernanda. delas, uma delas, na verdade. E aí, era isso, era uma atrás da outra. Ele chegava, todo mundo saía. Vocês se lembram dessas cenas? Então foi uma coisa muito desumana e eu via claramente, não sei se vocês viam, mas para mim tinha muito de preconceito racial nessa história também, tinha mesmo, e ele aguentou tudo isso sozinho. E ele ganhou o prêmio sozinho, e agora ela quer metade desse prêmio, faça-me um favor, sabe? Pode ser legal, mas eu não vou dizer para vocês que seja uma coisa moral, porque não é. Se ela quisesse pedir uma ajuda, ou se ele quisesse, em agradecimento ao romance deles, aquela coisa toda, falar, olha, Mani, essa parte aqui é para você, ok, e acredito que ele até faria esse tipo de
de coisa. Agora, querer metade do que é do cara, porque ele ganhou o prêmio, porque era união estável, porque era isso, porque era aquilo, uma coisa que a defesa dele já está rebatendo e rebatendo de uma maneira muito forte, aí eu acho que não houve, né, boa fé nessa história, não. Muito pelo contrário, porque enquanto ele estava lá, ela já bancava a empresária aqui fora. Muito se falou. Nós acompanhamos, a gente fez a cobertura total desse caso, o que foi, né, triste, lamentável e polêmico, o pós-BBB do Davi, gente. Que isso? Ele achou que saía super campeão, o Brasil inteiro votou nesse menino para que ele ganhasse o prêmio, ou que a vida dele seria um paraíso aqui fora. E ele se deparou com o inferno total. Ele levou um choque de realidade, porque já tinha gente fazendo acordo em nome dele, assinando contratos em nome dele, fazendo uma série de coisas sem ele ter sido consultado, sem saber o que ele ia querer fazer da vida, ia querer fazer desse prêmio, como é que ele ia utilizar esse dinheiro. E agora querer parte disso tudo, por quê? Né? Quando realmente as coisas não aconteceram dessa maneira. Então, eu acho muito injusto mesmo. Eu espero que numa segunda instância, numa terceira instância, lá no Supremo, onde esse caso for parar, a coisa seja feita de uma forma justa. Não, não e não, porque não tem direito a esse prêmio. Ele ganhou isso sozinho, absolutamente sozinho, e olha o custo que ele paga por isso até hoje, né?